Boa tarde. Shlomo HaMelech, a gente viu nas últimas aulas que ele transgrediu algumas mitzvot da Torá. Não podemos dizer que é literal. Shlomo HaMelech era um grande tzadik, mas ele recebeu sua retribuição em vida por elas, além dele ser admoestado pelo profeta, que falou que o reinado dele ia ser dividido, mas ele recebeu 3 inimigos como resposta pelas 3 transgressões que ele falhou, que eram não ter muitas mulheres, não acumular muito dinheiro e não ter muitos cavalos. Então ele ganhou 3 inimigos. Então a primeira coisa a gente saber que Yesh Din ve Yesh Dayan, tem um juiz e tem uma justiça. Hashem, ele acerta as contas. Mesmo com um tzadik dessa magnitude, mais ainda Hashem julga eles de uma maneira mais rigorosa. Eu vi recentemente um shur muito interessante, profundo. Não sei se eu vou conseguir transmitir a ideia exatamente. Porque essa frase que fala que Hashem ele é mais rigoroso, o tzadikim, te faz pensar talvez, bom, então vou ser menos tzadik. Né? Se eu vou ser mais tzadik, Hashem vai ser mais rigoroso, então é melhor eu continuar. Então, primeiro que tzadik aqui a gente está falando normalmente de alguém que já nasceu tzadik. Então o desafio dele é outro nível. Então, se você já nasceu tzadik, aí é fácil para você não transgredir as clássicas, as fáceis. Então você não tem mérito por isso. Para você, o mérito é você ser cuidadoso com um fio de cabelo. Mas ainda assim é difícil. Por que Hashem é tão rigoroso com o tzadikim? Se ele é tzadik, Hashem deveria ser mais bondoso com ele. Não, Não? não. Você acha que não? Por quê? Ele já sabe. Ele já sabe o correto. Tá. Mas tem algo além disso que eu quero acrescentar, que é o seguinte, é bem profundo. Vou tentar, dentro daquilo que eu entendi, transmitir, que é o seguinte. O Midrash, ele fala pra gente que, inicialmente, quando Hashem ele queria criar o mundo, ele ia criar o mundo com Midat Adin, com o atributo de justiça. Depois ele viu, assim está escrito, assim por dizer, Hashem viu que o mundo não ia se sustentar, Shitef Bo, Hashem associou o atributo de Rahamim, misericórdia. Da onde o Midrash ele tira essa conclusão? Então, o Midrash, número 1, é uma tradição oral, mas ele vê isso justamente nas palavras de Bereshit. Bereshit bara Elokim. No início, Hashem criou usando o nome de Elokim. Kel, Aleph, Lamed, é a linguagem de força, Gevurah, severidade. E no resumo, depois da criação, está escrito Beyom Asot Hashem Elokim Eretz Veshamayim. No dia que Hashem Elokim, Yud Kei Vav Kei, que é o atributo, o nome atribuído à bondade de Hashem, a bondade com a severidade, Hashem Elokim. Então, peraí. Quem criou o mundo foi Hashem. Mas usando Elokim ou Hashem Elokim? Então, ele conclui, o Midrash ele fala, inicialmente Hashem quis criar a comunidade Adin. Ele viu que o mundo não ia se sustentar, então ele colocou também a misericórdia. Que é essa misericórdia? A misericórdia é ele ter compartilhado conosco os milagres da Torá e ele colocar tzadikim nas gerações, em cada geração, que eles vão fazer milagres. Ou seja, a princípio, Hashem criou um mundo onde ele seria completamente invisível, onde você não teria provas da sua existência. Hashem foi lá, deu para a gente na Torá, além das leis, ele comentou, ele colocou as histórias dos seus milagres, a própria criação do mundo, a saída do Egito, os milagres que ele faz para a gente ao longo de todos os anos no deserto, assim por diante. Você lendo isso, você se inspira, e você tendo tzadikim em cada geração, eles vão te inspirar, então você tem, essa é a misericórdia de Hashem. Esse é o Midrash. Só que a primeira pergunta é como que você vai analisar, como você vai entender esse Midrash? Deus pensou, aí mudou de ideia. Não, não, não. Ele achou que ia dar certo e não deu certo. Primeiro, Hashem não pensa, Hashem não tem plano A e plano B.
Hashem é Hashem, ele sabe tudo. Então, que história é essa que é plano A, plano B? Então, na nossa limitada compreensão, não tem plano A e plano B. Quando você diz que Hashem ele planejou, esse plano de Hashem, existe uma frase em relação a Hashem, En koach haser poel. Para Deus não existe o potencial sem a realização daquele potencial. Nós, seres humanos, eu posso ajudar alguém. Quer dizer que eu vou. Eu posso planejar, amanhã eu vou ajudar. Hashem, se ele tem o potencial, aquilo já existe, já é uma realidade. Essa é a linguagem dos nossos sábios. Então, o que acontece? Quando ele fala, Hashem pensou em criar o mundo. Não é que ele pensou em criar e esse mundo não existiu. Foi só um plano inicial, um pensamento inicial, mas depois ele falou, essa é uma má ideia. Ele criou esse mundo. E esse mundo existe. O mundo onde Hashem, ele é extremamente, ele rege o mundo com Midatadin, com o atributo de justiça, e aonde é toma lá, dá cá. Aonde não tem margem para Rahamim, misericórdia. Ele criou esse mundo. Quem vive nesse mundo? Os tzadikim. Os tzadikim. Nós vivemos no mundo que Hashem ele colocou junto a Rahamim, a misericórdia. Nós não iríamos aguentar. Os tzadikim, eles aguentam. Um exemplo? Hã? Não, não. Hashem, ele se perdeu o comecinho da passagem. Por que sim, agora, Shlomo Amelech, ele errou, que a gente nem sabe se de fato errou, ou minimamente fez 3 coisas erradas, Hashem seguiu com ele com esse Midat Adin. Agora, peraí, parece injusto, né? Porque, teoricamente, com o perverso você tem que ser severo, com o bondoso você tem que dar mais chance. Mas esse pensamento inicial de Hashem, por que ele pensou inicialmente criar com severidade? Parece, Deus nos livre, maldade. Eu queria ser muito bravo com vocês, mas eu vi que você não vai aguentar, aí eu vou ser mais bonzinho. Peraí, por que você pensou em ser bravo? Se Hashem, ele é a essência do bem, Hashem, ele criou o mundo para praticar o bem, por que ele pensou primeiro, ou de fato criou o mundo onde os tzadikim vivem, que é o mundo de Din? Din, na verdade, os sábios explicam que no sentido mais profundo, a gente encara justiça de Hashem como se fosse Hashem tá bravo com a gente. Deus nos livre. Mas justiça de Hashem não é bravo. É como um pai que ele tira a faca do filho. Então Hashem, ele criando, imagina, Hashem criando um mundo aonde ia ser toma lá da cá, teoricamente o mundo iria funcionar melhor. O nosso contato com Hashem seria mais próximo. Hashem estaria direto mostrando a sua puniu, tá certo? Mas o mundo, do jeito que Hashem queria que fosse, aonde que tenha livre-arbítrio, aonde a gente possa pensar que o crime compensa, não ia dar certo. Quer dizer, esse não era o plano de Hashem para todo mundo. Hashem até gostaria que fosse dessa forma, mas pela sua vontade mais profunda, infinita, de querer que nós tenhamos o livre-arbítrio e a gente possa escolher, então ele precisou também colocar o Rahamim, a misericórdia. Mas o ponto que eu queria trazer não é simplesmente ele Hashem, você é tzadik, agora você vai ver. O tzadik, ele vive numa realidade diferente. Ele vive num universo ideal, não num universo onde nós precisamos, por força maior, digamos assim, para que tenha livre-arbítrio, para a gente poder escolher e realmente merecer. O tzadik, ele vive numa realidade mais elevada. Então, Hashem, com ele trata ele não como já que você é tzadik, não. Você é tzadik, os tzadikim na Kabbalah são comparados com os peixes. O peixe só consegue viver dentro da água. É uma realidade completamente diferente. Assim como o Rebbe Akiva fala que a gente não consegue viver distante da Torá, assim como o rei não pode sair, o peixe não pode sair da água. Então, o tzadik, ele vive essa realidade. Então, Hashem, ele lida com ele. O modo de julgar, o modus operandi é completamente diferente. Então, era só uma explicação profunda que eu... Coisa melhor a gente nosso nível do que do tzadik. Não, foi por isso que eu falei no início. Eu falei, parece que seria melhor não ser tzadik. Bom, é verdade. Não é melhor. Ele pode escolher. Bom, como não é o caso de qualquer jeito, para nós, não somos tzadikim, então não precisa se preocupar com isso. A gente precisa lidar com a nossa realidade. Mas os tzadikim justamente estão aí, agora cheguei numa conclusão,
interessante, eu não tinha pensado antes do Midrash, de que a gente falou qual foi a misericórdia que Hashem ele fez para a gente. A misericórdia foi colocar os milagres, registrar eles na Torá, para a gente poder ver e se inspirar, e os tzadikim de cada geração. O que quer dizer? Hashem fez isso, ele falou, olha, vocês vão viver nessa realidade de Givurá e Rahamim. Din e Rahamim. Justiça e misericórdia. Mas eu, pela minha bondade, como vai ser a misericórdia? Minha misericórdia vai ser manter os tzadikim ainda dentro do meu plano original. Eles se mantendo no meu plano original, vivendo uma realidade paralela, eles vão poder ser o exemplo para vocês entenderem e se conectarem com Hashem. Ok. Depois dessa introdução, isso vale para Davi, vale para Shlomo, vale para Moshe. Coitado, não entrou em Israel porque bateu na pedra. Mas, vamos lá. Então, quais foram esses inimigos de Shlomo? Então, o primeiro foi um cara chamado Hadad, Hadad com rei, o Edomi, de Edom. Edom era um dos povos arqui-inimigos do nosso povo, já desde que saímos do Egito. E Davi Amelech fez guerra com esses Edomim. Demorou bastante tempo para ele conseguirem, 6 meses, para Davi Amelech conseguir eliminar esse inimigo, mas finalmente conseguiram eliminar. Aí, desses inimigos... Eliminar ali naquela... Acabar com a ameaça. Acabar com a ameaça. Existe. O Edom não existe como um povo. Edom existe como um conceito. Como um espírito. Mas ele acabou com a ameaça de Edom. Esse Hadad, ele, na época desse ataque do rei David, o contra-ataque do rei David, ele foi lá e fugiu para Mitzrayim, para o Egito. E lá, ele chegou, ele conseguiu uma posição de destaque. O faraó do Egito daquela época, ele viu esse indivíduo e deu para ele como esposa a sua cunhada, irmã da rainha. Então, ele logo entrou numa posição de soberano. Passou um tempo, esse Hadad, ele decidiu que ele queria voltar para Edom. Por que ele queria voltar para Edom? Ele chega para o sogro e fala, para o cunhado, aliás, e fala para ele, eu quero voltar para Edom. Para quê? Edom está destruído, todos os prédios, está cheio de bomba por lá, o que você quer fazer lá? Certo? Ele fala para ele, tá te faltando alguma coisa aqui? Ele fala, não, quero lá voltar para minha terra, meus ancestrais, mas não conta a verdadeira intenção dele. Qual que era a intenção dele? Fácil. Fazer guerra contra Shlomo. Atacar o nosso povo. Amém. Mas essa intenção dele ele precisou guardar consigo por muitos anos. Também não. Mas porque Hashem fez com que ele não se tornasse uma ameaça enquanto Shlomo estava 100% íntegro nos caminhos de Hashem. Mas quando Shlomo se casou com a filha do faraó, isso foi passando o tempo. Aí Hashem viu, depois, como a gente falou, que algumas outras coisas acabaram acontecendo. Então Hashem permitiu que esse Hadad tomasse a coragem, e aí ele foi e voltou. Ele voltou para Edom, e agora ele queria vingar o sangue dos seus parentes que tinham sido mortos pelo Davi Amelech. Ele queria agora se vingar do Shlomo. Então, enquanto Shlomo estava firme com Hashem, 100%, isso não aconteceu, mas agora ele então vem para atacar o Shlomo. E tudo no julgamento de Hashem é 100% calculado. Midá, keneged midá, quando Hashem ele retribui a uma pessoa na mesma moeda daquilo que ele acabou transgredindo, Deus nos livre. Então, da onde veio esse inimigo? Do Egito. Ele estava sendo castigado pelos cavalos que ele trouxe e ele acabou mandando pessoas de volta para o Egito. Ele não era originário do Egito, mas ele se desenvolveu, ganhou força dentro do Egito e ele era cunhado do sogro dele. Não sei como chama isso na família, cunhado do sogro, mas ele era
Ele era tio da esposa dele. É tio. Tio da esposa dele. Então, o tio da esposa dele, da própria esposa dele, é de lá que vem a retribuição divina. Número 2. Uma pergunta. O Shlomo fez chuva por esses pequenos erros? Ele foi admoestado pelo Ahi Ashiloni, pelo professor, profeta, sem dúvida nenhuma, porque como a gente falou, que ele está escrito que ele foi íntegro todos os seus dias perante Hashem. Então, vamos ver se vai ter alguma coisa mais específica em relação à chuva dele. Quê? Não, ele perguntou se ele fez chuva. A pergunta não é se ele recebeu castigo, a pergunta é se ele fez chuva. Com certeza, mas vamos ver se tem alguma coisa, vou ver se tem alguma coisa mais específica, consta, porque da vida Melech você vê vários momentos de chuva, precisa ver se Shlomo se tem, vamos ver. O segundo oponente, e eles ficavam, esse primeiro oponente, esse Edom, esse que veio de Edom, ficava ao leste. Agora, você tinha ao nordeste de Eretz Israel, sempre... A Síria. Síria. A Síria. A Síria. Síria. O que é Síria mesmo? O que é Síria? É um país da antiguidade, Síria? Síria não, é a Síria. Não, que saiu. Síria acho que não está mais no. Saiu do mapa, não sei. Estava tentando lembrar o que era. Que assim aconteça com todos os inimigos do nosso povo. Que a gente não saiba, que apague a memória de Amalek e todos os outros inimigos também. Então, na nordeste de Eretz Israel, obrigado, a Síria, chamado Aram Tsova e Aram Damesek, lá, na época de David, eles eram governados por um cara chamado Hadadezer. Damesek, boa, verdade, Damasco, boa, bem falado, boa, verdade, não tinha ligado ainda. Damesek. Aramaico, Aí o David Amelech derrotou o rei e ele colocou o reino de Aram sob seu controle. Ou seja, ele colocou lá como chama? Não, esqueci o que eu queria, palavra que eu queria falar. Bom, mas ele colocou Aram dominando lá. Passou um tempo, tinha lá um herói de guerra arameu chamado Rezon ben Eliadá. A mesma história, ele fugiu, ficou lá, muita história de vários guerreiros foi assim, fugiu, depois volta com muita força. E ele se cerca, esse Rezon, ele se cerca com um exército para atacar esse Israel. Todo momento ele já queria fazer isso, só que enquanto Bnei Israel e Shlomo HaMelech estavam firmes com Hashem, eles estavam protegidos. Isso a gente tem que lembrar todos os dias, que a nossa Torá, nossas mitzvot, é aquilo que nos protege. Que eles querem matar a gente, sempre foi. A pergunta é se a gente abre uma porta ou não abre uma porta. Deus nos livre. E agora, então, como o comportamento de Shlomo HaMelech, de alguma maneira, mudou, então Hashem manda agora eles atacarem os Yehudim. Os dois juntos? Os dois juntos? Boa. Então, possivelmente, é possível que eles se uniram. Está escrito que é possível. Quer dizer, não tem certeza se foi exatamente na mesma época. O objetivo de ambos era o mesmo. Talvez uns eram sunitas, outros eram xiitas, mas o objetivo é o mesmo, infelizmente. E o terceiro oponente, talvez o mais difícil, era um Yehudi, chamado Yeravam. Esse Yeravam é famoso. O motivo que ele é famoso é porque depois ele vai se tornar rei e ele vai colocar bezerros de ouro por Israel, 2 bezerros, um no norte e outro no sul, e vai ser o rei das outras 10 tribos, mas a parte não conhecida dele é o que a gente vai estudar aqui. Esse Yeravam, ele era um grande estudioso da Torá. Grande a ponto dele ser como se fosse ele era aluno, mas como se chegou ao nível de colega do profeta Ahi Ashiloni, que era o professor do próprio Shlomo HaMelech. Então não estamos falando aqui de alguém qualquer. Ele tinha um nível de poder discutir, e eles, inclusive, está escrito que eles estudavam sobre a Merkavá, sobre
carruagem celestial da profecia de Ezequiel e falar e discutir a respeito dela. Coisa que qualquer, mesmo sábio, não, um sábio comum não tinha o conhecimento profundo desses assuntos. Ele, além disso, ele conhecia, ele era capaz de explicar cada alahá do livro de Vaikra de 130 maneiras diferentes. O que é Vaikra? As leis dos sacrifícios. E ninguém entende. São dogmas. Torat Kohanim. Como que você vai explicar 130 maneiras diferentes? Ou seja, são assuntos completamente difíceis para a nossa compreensão e ele tinha um conhecimento profundo deles. Ele era justo aparentemente, mas ele tinha traços de orgulho. A gente já viu com David Amelech, pelo menos 2 indivíduos que eles tinham esse problema. E esse orgulho acaba destruindo a pessoa, mas leva ele a destruir outras pessoas no caminho. Então, esse Yeravam, ele se considerava, pelo seu conhecimento, etc., inclusive superior ao próprio Shlomo Amelech. Lembrando que quando a gente lê a história, a gente já conhece o final da história. Mas quem estava lá não conhece o final da história. Então, assim como tiveram reis que se rebelaram, ou pessoas que se rebelaram contra David Amelech, muitos ficaram na dúvida, ou quando Korah se levanta contra Moshe, muitos ficam na dúvida, a gente fala, como pode ser contra Moshe? Você está aqui desse lado, lendo livros, conhece a história. Mas quem não conhece a história e estava lá, a coisa era diferente. E esse Yeravam, então, ele queria aproveitar algum momento, tirar vantagem de colocar o Shlomo para baixo. Isso, então, aconteceu quando o Shlomo Amelech, ele se enfraqueceu, assim por dizer. A gente mencionou, faz muito shurim, que Shlomo Amelech, ele tinha pego dos pedaços de Jerusalém, que servia como se fosse uma entrada, que David Amelech abriu várias entradas nas muralhas para as pessoas poderem irem para Jerusalém, ter um acesso mais fácil. Sabe, quando a estrada, você vai reformar a estrada, abriram agora, em vez de 2 pistas, tem 6 pistas. Então, foi o que o David Amelech ele fez. Abriu acesso. Shlomo Amelech, uma dessas entradas importantes, um lugar chamado Miló, ele construiu o palácio para poder abrigar todos os servos da filha do faraó, que ele tinha se casado. Isso atrapalhou os Yehudim, mas mais do que isso, surgiu uma oportunidade para ele poder criticar o rei. De falar para o rei, olha, você está fazendo o contrário do teu pai. Teu pai. Quando você quer, às vezes, criticar alguém, falar, teu pai era assim, olha como você está fazendo. Tem uma linguagem da Gemara. Nichometz ben yain. Eu sou vinagre, filho de vinho. A linguagem da Gemara. Então, imagina você pegar a pista com 6 faixas para ir para Jerusalém e você diminui para 3 faixas. Ele fechou uma entrada, um lugar de acesso que eles usavam para chegar até Jerusalém. Será que era tão grave? Não sei. O povo, para quem usava, eles estavam um pouco ressentidos, mas ninguém ia levantar e falar nada para Shlomo Amelech, até chegar ele. Então, esse Yeravam, em determinado momento, aonde o Shlomo Amelech, ele estava na frente de muitas pessoas, multidões, ele aproveitou e falou, bom, agora é meu momento, agora é minha chance. E ele teve a coragem, na frente de todo mundo, de falar e criticar o rei de Israel, Shlomo Amelech. Claro que não poderia. Ele estava correndo risco de vida. Se você está escrito pisca na frente do rei, ele pode cortar a tua cabeça. Pisca significa estar conversando com ele e alguém aparece e dá uma piscadinha para outra pessoa. Você está deixando o rei, tirou um pouquinho da importância dele, já era suficiente para perder a cabeça. Então, você chegar e admoestar ele publicamente. E ele fala, o teu pai, ele abriu esses caminhos, essas entradas, acessos, para que os Yehudim pudessem vir para os Yamim Tovim, para honrar Hashem. Não estou falando isso por mim. Não é por mim. Estou aqui protegendo o povo de Israel para eles poderem fazer a mitzvah. E agora eles têm que ficar esperando na fila.
e você está preocupado com a filha do Paró. Quer dizer, casou com a filha do Paró, está preocupado com ela. E você fechou essas entradas. Agora, não só isso, você fica rastreando quem está entrando e você está cobrando uma taxa, está cobrando pedágio para que as pessoas se sustentem a sua vida luxuosa. A vida dela luxuosa. Muita coragem. O Davi também foi criticado pelo profeta. Peraí. Ser criticado pelo profeta é uma coisa. É o que a gente está estudando de manhã sobre crítica. Quem é que pode criticar? Você não pode chegar a você que tem zero moral e começar a criticar o outro. Esse é o grande risco de uma crítica religiosa. Eu estou fazendo isso por Deus, não é por mim. Você tem moral? Certo? Então, ele não tinha moral, ele era realmente um grande estudioso, e por isso ele foi oportunista, porque ele sabia que ele tinha uma reputação boa, ele realmente era um sábio da Torá, então quando ele falasse as pessoas, assim como Korah também era um sábio, tinha família de pedigree, tinha dinheiro, então quando ele fala, senão a história dele nem chegaria até a gente, tá certo? Então, mas isso veio do orgulho dele, não veio da humildade dele, não veio do reconhecimento. Por quê? Porque a primeira coisa, quando você quer admoestar alguém, você faz isso sem envergonhar. Está na Torá. Você não pode carregar um pecado ao admoestar. A gente falou no shiur de manhã. Em último caso, depois de advertências, etc., você pode, em casos muito específicos, expor a pessoa publicamente. Mas não foi o que ele fez. Ele foi direto para o público e aproveitou com o maior público possível. Tá certo? Shlomo HaMelech percebeu da onde vinham as intenções dele, mas ainda assim, na hora, Shlomo HaMelech, ele não reagiu. Poderia ter cortado a cabeça dele, a história teria sido diferente, mas ele não reagiu. O Yeravá, ele entendeu logo, depois de falar isso, ele fugiu, porque ele sabia que ele estava em sérios riscos. Era só a questão de o Shlomo HaMelech processar o que ele ouviu e tomar a sua decisão. E além disso, naquela hora, Hashem falou, você está reprovando o rei por aquilo que ele fez? Um dia você vai ser rei, vamos ver como você vai se comportar. Você vai ver, a gente vai ver o desastre que ele foi para o povo judeu. Então, Hashem falou com ele tinha alto nível, né? Hashem disse não para ele diretamente. Hashem disse lá nos céus, falou, você está reprovando o outro, que é uma coisa que a gente também falou no shiurim de manhã, que como você julga o outro, você é julgado. Sim. Certo? Então, din bereshbon, primeiro Hashem, a gente fala aqui no Pirkei Avot, saiba perante quem você vai prestar contas. Mas a linguagem hebraica, perante você vai dar a sentença e a justiça. Primeiro vem a sentença ou primeiro vem a justiça? O julgamento vem primeiro, depois a sentença. Aqui a gente aprende que primeiro você faz a sentença, depois vem o julgamento. O que quer dizer? Hashem te coloca uma situação muito parecida com a sua. Você, sem perceber, vai lá e fala, esse cara não presta. E aí, de repente, Hashem fala, sabe quem é esse cara? É você mesmo. Você já deu tua sentença, agora eu vou te mostrar qual foi o julgamento que eu fiz. Certo? Então, Hashem, ele foi lá e julgou e admoestou Shlomo HaMelech. Então, Hashem, naquela hora, respondeu, já usando como lição para a gente. É assim que funciona para a gente também. Bom, mas não sei se eu posso falar. Fala. O juiz, ele julga independente do que ele tenha feito, né? O juiz está lá. Só um segundo. Você falou dele falar com Hashem, pode até ser que Hashem falou com ele diretamente. Tem uma outra passagem, Bezrat Hashem, na próxima aula eu vou falar, que Hashem oferece para ele andar com ele mão a mão. Depois eu vou... Com Davi, com o Shlomo HaMelech? Com Yeravam. Então, Mas quem com quem? Você vai ver. Hashem fala, venha caminhar comigo. Ele perguntou quem está na frente, eu ou Davi? que a bota é escrita também, né? Que a gente tem que julgar todos. Favoravelmente, sim. Sem dúvida. O que você ia falar? Então, o juiz, ele julga o caso, às vezes ele pode ver que seria para ele, mas ele tem que julgar Não, então, quando a gente está falando a nível moral, no dia a dia, não a nível legal. Porque a voto não é um livro de leis, é um livro de ética. Então, um livro de leis, você vai estudar o Rosh Mishpat, a Torá vai te falar como você tem que julgar,
E quando, mesmo porque a avó fala, quando eles vêm perante você, você olha para eles como perverso, depois como sadikim, se eles aceitam, etc. Aqui estamos falando do julgamento de você pegar e falar frases de condenação a uma outra pessoa, mas você não está na posição de juiz. Você está na posição de juiz. Para você estar nessa posição, você tem que ser uma pessoa que não tem interesses próprios, que não está pensando no dinheiro, não está pensando em vantagem, está realmente pensando na causa. Então você tem essa posição de julgar. E é outra história. Mas aqui foi justamente o que a gente falou. Essa pessoa, esse Rava, não tinha essa posição de poder julgar Shlomo Amelech. Exatamente. Muito levar um pouco.